O vídeo prometido foi do Thiago Nigro com a Maíra Card, tá? A gente não vai fazer um canal de fofoca aqui, não vamos atualizar informações do relacionamento deles, tá? Pra tristeza de alguns, mas a gente vai trazer pontos positivos sobre decisões, motivações escolhidas tanto pelo Thiago quanto pela Maíra, tá? Que a gente pode trazer para nossa vida, pra nossa caminhada, nossa jornada aí em busca do casamento. Ok, pessoal? Então vamos para esse podcast, que foi antes deles se casarem, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada, ver o que a gente pode tirar de bom e os aprendizados também. Vamos lá. E filhos? Pensam em ter mais um, né? Fez parte da entrevista de emprego. Né? Fez parte da... Antes de continuarmos, deixa aquele like, se inscreva no canal, e aqui a gente fala sobre relacionamento cristão. Tudo voltado pro relacionamento pré-casamento dos cristãos. Tá bom, pessoal? Bastante conteúdo. Vamos seguir em frente. Conta da entrevista de emprego, conta. A gente teve essa entrevista de emprego foi muito interessante, porque a gente sentou, a gente não tinha se beijado, não tinha feito nada ainda, assim. E aí eu sentei e falei, vamos lá, senta aqui. E eu falei, a próxima pessoa que eu me relacionar é a pessoa que eu vou casar e passar o resto da minha vida. E aí eu comecei a fazer perguntas pra ela que, pô, seriam muito estranhas de serem feitas, assim. Foi muito diferente. Eu não sei como eu fiz, na verdade, sei lá. Acho que eu precisava fazer, sabe? Tava muito decidido. Ele é muito honesto. O que ele fala, ele pensa, ele fala e pronto. Toma lá da cá. Isso, é. Então vamos aqui, o primeiro ponto que a gente vai debater sobre relacionamento desses dois. Isso aqui foi antes do casamento, certo? E o Thiago é um cara bem calculista, dá pra ver que ele é um pouco mais técnico, racional, né? Ele faz umas perguntas para a Maíra Card. Ele sabe quem ela é, né? Ela sabe quem ela foi, o passado dela e tudo mais. E ele tem uma grande preocupação de quem ela vai ser daqui pra frente, né? Isso é óbvio. Dá pra ver que ele quer alguém pro resto da vida dele, não quer ter outros relacionamentos. E ele deixa bem claro aqui que essa vai ser uma pessoa com quem ele vai ver o resto da vida dele. Então ele faz bem uma entrevista com ela, isso é bem bacana. Quando eu namorava eu fiz corte, né? E a corte era mais com a intenção de você ouvir mais a voz de Deus, saber se aquela pessoa que estava gostando, né, ali tendo um relacionamento sem beijo na boca, somente conversas, e conhecendo as famílias, e ouvir a voz de Deus, para estar sensível à voz de Deus para saber se aquilo é da vontade de Deus ou não. Fiz isso praticamente em todos os namoros que eu tive, não foram muitos, tá, pessoal? Não vão achando aí que eu fui garanhão, não, mas um tempo ali separado de 3 a 6 meses para oração e conhecimento da pessoa. E dá pra ver que ele teve essa preocupação aqui também. Ele bota ela contra a parede, faz algumas perguntas para saber o que ela deseja daqui pra frente. Isso é muito legal. Se ela se preocupou ou não com isso com relação à vida dele, não sabemos, né? Mas aqui ele vai colocar aqui as questões que ele pautou, que ele achou importante, né? Saber sobre a vida dela, sobre o futuro dela, o que ela pensava, o que ela achava, o que ela planejava, para poder dar continuidade a esse relacionamento. Achei isso muito bacana. Vamos continuar aqui ouvindo. E quais perguntas você lembra que eu te fiz, amor? Você falou isso, olha, a pessoa que eu me relacionar vai ser pro resto da vida. E eu preciso saber de algumas coisas. Primeiro, o que eu ainda não sei sobre você que eu não gostaria de saber? O que ninguém sabe? Foi fazendo, tipo, várias perguntas. Quais são os seus defeitos? Porque você tem defeitos. Me fala eles, mas assim, sério, sabe? Você quer ter 2 filhos? Porque assim, Na lata, deu tempo nem de pensar. É porque ela falava que não queria ter mais filho, né? Foi o podcast, né? Foi o Primocast. Foi o Primocast. Foi o Primocast com a Maíra, no off. E aí eu falei, eu quero ter 2 filhos, você tá disposta a isso? Tomando café. Tomando café, foi uma entrevista mesmo. Eu falei, muito interessante, porque como a gente não tinha tido nada, ele realmente não tinha postado, não tinha beijado, não tinha acontecido nada. Então, assim, ali você vê se é isso que você quer ou não mesmo. Ele foi muito duro ali nas perguntas. O que queria, o que não queria. Entendeu se era mesmo, se eu tava disposta mesmo a tudo isso. E perguntou sobre os meus traumas. Tudo. Porque, cara, as pessoas têm muito esse negócio de Maíra, ela casa. Cara, na realidade, isso aqui foi uma coisa muito mútua nesse momento. A gente quer fazer tudo rápido mesmo, porque eu fiz esse questionário, ela me voltou com isso, a gente já sabe o que a gente queria. Então, vamos casar, né? E a gente tem Deus como princípio, né? Prioritário, a primícia de tudo. Então, cara, não tem porquê a gente demorar pra alinhar esse princípio. A gente quer casar logo, a gente quer casar perante a Deus, que é até um ponto muito importante, assim, pra mim, esse negócio do casamento, né? E foi a primeira vez, de fato, que eu pedi, né, alguém em casamento. Então, foi especial. E ela fala ali, né? Fez umas perguntas até que duras, né? Mas, cara, não são perguntas duras. São perguntas sinceras. São perguntas de alguém que quer passar o resto da sua vida ao seu lado. E isso é muito importante para uma mulher saber. E, cara, às vezes a mulher nem se preocupa. Às vezes a mulher só quer o companheiro, mas não faz perguntas sobre o que ele pensa, o que ele planeja, como ele agiria em tal situação. Sabe, você estudar aquela pessoa com quem você vai estar. E o que ele fez foi isso. Cara, achei muito legal, assim. Mudou um pouco o meu conceito do que eu achava sobre eles. Eu achava que, né, seria
só paixão. Sim, acredito que a paixão ainda tá muito, muito intensa, muito forte neles. Mas depois desse podcast aqui, cara, eu vi que houve um pouco de razão ali. Achei bem legal. E é isso, ele quer ter filhos e ela não queria, né? Não queria, ou seja, ela abriu mão do sonho dela, né, da decisão dela, que era não ser mais mãe, para viver o sonho dele. Isso aí, liga aí o ponto de alerta, tá? Liga aí o ponto de alerta, porque isso ponto a gente ficar atento, porque pode ser bem perigoso, porque ela pode mudar de ideia, ela pode ou querer ter só um filho, porque ela já está com 40 anos, ele tem 32. Então, há uma grande diferença de idade aí, ela já não é tão mais novinha. Vai ter que se planejar muito bem, né, para que esse sonho dele, que agora é dela também, né, se realize. Aqui tem uma pergunta aqui interessante que o entrevistador faz para Mayra Card, que é a questão da submissão. E ele vai perguntar a Mayra Card sobre submissão e me deixou surpreso. Vamos continuar vendo aqui. Você acredita que a gente, pra dar certo em um relacionamento, precisa existir alguém que seja submisso a ele? Tá, pra responder essa sua pergunta, eu vou voltar umas casas atrás, tá bom? Tá Porque bom. não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Em relação ao que você falou, ai, Maíra, você sempre foi uma mulher guerreira, forte, todo mundo te vê guerreira. Autêntica, forte. É maravilhoso, né? Eu dar conta de tudo, eu ter criado meu filho praticamente sozinho, parte da minha vida com a minha filha também, na raça, em todos os sentidos, eu ter construído tudo praticamente sozinha, uma mulher, chegar onde eu cheguei, tão nova, né? Ter construído tantas coisas. Maravilha, só que eu estou exausta, estou cansada. Isso, cara, isso é muito interessante a gente abordar aqui. A quebra dos papéis, né? O padrão da família que Deus criou, o homem com seu papel, a mulher com dela, sendo rompido, é isso que dá. Ela declara a exaustão que ela está sentindo. Por quê? Viveu o papel de homem e de mulher ao mesmo tempo. Viveu o papel de pai, papel de mãe ao mesmo tempo. E isso, uma hora, pesa. Na verdade, isso é pesado demais. Muitas mulheres estão carregando isso até hoje, né, mas não entendem o porquê do cansaço, o porquê da exaustão. Aqui, ela entendeu o que estava acontecendo na vida dela, né? Aos 40 anos, com 2 filhos, tendo que cumprir o papel do homem, o papel do pai, e isso cansa. E ela aqui faz uma declaração importantíssima com relação a isso. E é a introdução do que ela quer falar sobre a submissão. Eu achei legal essa colocação como ela trouxe, né, a questão da submissão aqui. Vamos continuar vendo. No fundo, eu sempre quis deixar as minhas armas no chão, deixar de ser guerreira e ter alguém para guerrear por mim. Mas nem sempre é possível. E que triste, né, para nós mulheres, que nem sempre é possível que a gente encontre um guerreiro para fazer, né, a nossa guerrear por nós e tudo mais. Cara, isso aqui é importante. É legal como ela trouxe também. É triste para uma mulher que não consegue, né, encontrar alguém que batalhe junto com ela. Aqui ela falou guerrear por ela. Realmente, quem é um guerreiro é o cara que vai à caça, que vai à luta, é um homem. Enquanto a mulher, né, é aquela cuidadora do lar, dos filhos e tudo mais. E ela coloca aqui como triste, uma mulher que não encontra o guerreiro por ela, né? Isso causa exaustão, isso causa um pesar sobre a mulher. Não foi assim que Deus fez a função da mulher e a função do homem. É fundamental, não tem como você cumprir, a mulher cumprir a sua tarefa ali, se o homem também não cumpre a dele. Fica desequilibrado. Essa é a palavra. Vamos continuar aqui assim. Mas a Bíblia, quando ela fala de submissão, e coisa que eu nunca entendi, eu tinha essa palavra submissão péssima, assim, nossa, Deus me livre, jamais eu vou ser uma mulher submissa e tal, porque eu não entendi o que era a palavra. A palavra em si, submissão, hoje ela não é usada da forma correta. Então hoje, de fato, a palavra submissão popular, ela é péssima. E eu não quero, você não quer, e nem ninguém quer ser. E concordo, não tem que ser mesmo. Mas não é sobre isso. A palavra submissão na Bíblia, para começar, para que uma mulher seja submissa, antes de uma mulher ser submissa, ela precisa ter um parceiro que dê a vida por ela. E normalmente, o boy tóxico, ele não vai dar vida pra você, muito pelo contrário, ele vai te tirar a vida. Então você não vai ser submissa para esse boy tóxico, para esse lixo. Não é disso que a gente tá falando. É uma outra versão, é uma outra conotação, é uma outra visão de submissão. Aí eu fiz um texto, onde no texto eu falei sobre as minhas guerras, sobre as minhas dores, sobre tudo que eu já passei, sobre a minha visão de mundo, sobre a minha visão do meu lado feminino que estava morto, porque eu era o homem da minha própria vida, eu guerreava, eu brigava, eu ocupava inclusive um lugar masculino onde
o Thiago jamais se interessaria por mim, por exemplo. Porque eu era tão, eu Sim. mesmo dou conta e bababá, que nem sobraria espaço para ele se interessar por mim. E a partir do momento em que você começa a olhar. Isso é muito interessante. Ela falou do lado feminino, né? Que estava meio que morto, né, nela. Porque ela tá fazendo um papel masculino em todo o tempo. E isso é fundamental. O que está acontecendo hoje em dia? As mulheres não conseguem se relacionar, não conseguem dar continuidade ao relacionamento, porque ela quer ser a mulher e o homem da relação. E isso dela falar que se o lado dela feminino não brotasse novamente, não germinasse novamente, né, não haveria espaço para um homem entrar. Não haveria espaço para o Thiago ser romântico. Não haveria espaço para o Thiago ser o protetor. Não haveria espaço para o Thiago cuidar dela. Porque ela daria conta de tudo, como ela disse aqui. E o que acontece hoje é que muitas mulheres não estão querendo preencher esse espaço, que é o espaço que Deus colocou para o homem dentro da relação. Então, muito importante esse ponto que ela tocou de feminilidade na vida das mulheres precisa estar presente. E o homem com seu papel ali masculino. Vamos continuar aqui. A olhar, a deixar mais essa energia feminina fluir, aí sim as coisas começam a mudar e tudo mais. Mas para ter isso, precisa existir um homem que cumpra os seus papéis de homem. Que ele fala melhor sobre Deixa eu complementar aqui. Primeiro, putz, perfeito, que a Mayra falou, mas eu acho que o raciocínio que eu tinha feito ficou na gravação anterior. Né? Aí agora que a gente tá ao vivo aqui, deixa eu retomar ela só para complementar que é um tema delicado o que ela colocou, mas é tão profundo e importante, eu acho que nos relacionamentos, né, se a gente conseguir aplicar isso, porque não é só entender, é aplicar isso no dia a dia, né, e a gente é imperfeito, e a gente tenta ser melhor todos os dias, eu e a Maíra, a gente conversa muito, a gente passa madrugadas conversando, né, a gente tem muitos problemas até sobre isso, a gente não consegue, de tanto que a gente conversa, porque a gente quer ser melhor, a gente quer ser melhor um pro outro, não é? Gente, o podcast é muito longo, vamos parar por aqui, eu trouxe esses 2 pontos pra gente poder debater aqui, tem mais alguns pontos interessantes, tá, eu separei aqui pontos positivos, o podcast é muito longo, são 3 horas, mais 3 horas de conversa aqui, mas eu trouxe alguns pontos positivos, né? Eu achei que só havia coisas negativas, né, nesse casamento. Ouvindo tanto ele quanto ela, né, que ainda não tinha parado para escutar, consegui enxergar coisas boas. Né, consegui enxergar um pouco de razão. Menos emoção e mais razão. Então eu trouxe aqui como pontos positivos o seguinte. Agregar na vida um do outro, sabe? Parece realmente que um ali consegue somar na vida do outro, sabe? E ela conseguiu até mexer em algumas coisas da aparência física dele, a vestimenta dele mudou também. Isso é bom, mas como ponto negativo eu coloquei aqui, controlar tudo que ele faz. Tem que ter um cuidado enorme para não chegar ao ponto de você se tornar a controladora da vida do teu cônjuge. Tá? Você agregar, você somar é legal, mas você controlar, aí já se torna o seu bebê. Não é isso. Não é? São parceiros, são cúmplices, um ajudando o outro. Tá? Não é papel de mamãe cuidando do filhinho, não. Eles oram juntos, é um ponto super positivo. Ele está determinado a ter apenas uma esposa pro resto de sua vida. Pô, isso aqui é fundamental, né? Fundamental. Ele não foi casado com a Camila, ele ficou 10 anos, né, com a ex-companheira, mas assim, ela era mulher dele, pelo tempo que eles passaram juntos, era mulher, mas não era esposa. E ela, por outro lado, ela teve 5 maridos, né, e isso é bem complicado porque ela deve ser uma mulher com muitas marcas, sabe, na alma, com feridas. E assim, a gente sabe que ela se converteu, tanto ela quanto ele, mas são novos convertidos. Eu espero e acredito, né, que Deus possa mudar a vida dela. E basta ela querer, ela se deixar, né, o Espírito Santo mudar o seu ser, para que todas essas feridas, toda mágoa, amargura que ainda estiver de outros relacionamentos possam sair, para que isso possa dar certo, esse novo casamento. Porque a gente vê que é um homem que quer viver ao lado dela para o restante da vida, e vai depender dos dois, não depende só dele. E também não depende só dela. É um trabalho em conjunto para que os sonhos se realizem, o casamento seja para sempre, tá? Aqui um ponto positivo, ele quer ter no mínimo 2 filhos, e eu coloquei como negativo que ela não queria ter filhos, mas ela mudou a sua decisão por conta dele. Isso pode ser algo muito ruim, porque pode ser que ela se arrependa disso lá na frente. É uma mulher de 40 anos de idade, e talvez ela pense melhor no que ela fez, né? Porque no calor da paixão, você quer estar com outra pessoa, você quer se relacionar com ele, você às vezes nem raciocina no que você está falando. Então, uma decisão que ela já estava tomada de não ter filhos, ela mudou por conta dele, tá, pessoal? Isso pode ser um ponto negativo. Ele tem um bom relacionamento com os filhos dela, né? Foi algo que eu anotei também no podcast, eles relataram isso. Mais um ponto positivo para fechar é que ela entendeu
o que é a ordem da submissão. Isso é fundamental. Isso é fundamental, você não ser contaminada, né? Por essa onda de feminismo, por essa onda de você, por você ter conquistado, né, as coisas que você tem, ainda mais ela, cara, ela é muito grande, né, no que ela faz, referência aí no conteúdo de emagrecimento, e tem muita grana, assim como ele, compreendendo o que é a palavra submissão, o que Deus quis dizer com submissão, e o Thiago sabe também a posição que ele deve ter, qual é a atitude que ele deve ter para que a submissão por parte dela aconteça também. Isso é muito legal. Então é isso, pessoal. Eu gostei, deu para abrir um pouco mais a minha visão sobre eles no podcast. Eu espero que dê certo. Isso aqui não é um vídeo para torcer para que dê errado, tá? Foi tudo muito rápido, né? Ele terminou o relacionamento com a Camila no mesmo ano, ele já estava com a Maíra, acho que foi em questão de 3, 4 meses ali. Foi muito rápido do término para o anúncio já com a Maíra. Estou aqui para julgar a escolha dele, a escolha dela. A gente sabe que é difícil você pegar alguém com tantos relacionamentos assim no passado, igual a Maíra teve, né? Já vem com a mala cheia, né? E cheia de, assim, coisas ruins mesmo, porque você olhar para trás e ver 5 casamentos detonados, é triste, deve ser muito triste. Então, desejo a ele, a ela, tudo de bom, e que Deus esteja no centro aí dessa relação, tá? Não vamos jogar aí o que ela fez, a escolha dela no passado, agora ela aceitou a Cristo, e a gente espera que seja realmente uma nova criatura, uma mudança de vida aí radical, e que o Senhor esteja no centro dessa relação. Valeu, pessoal? Obrigado por nos acompanhar com mais um vídeo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Fui!